Previsões para 2026. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos. Está em Lucas. Estamos entrando realmente na fase mais aguda da transição planetária. Então, infelizmente, nós vamos ver mais conflitos que nem saem na televisão, como até agora há pouco não estava saindo do Sudão, onde tem duas milícias, duas facções brigando entre elas. Conflitos que saem mais na televisão, como Ucrânia e Rússia. Intervenção em países como a Venezuela. Talvez chegue até o Brasil. Não sei se em 2026. Cenário político brasileiro turbulento. E nesse momento é muito importante nós preservarmos a nossa paz interior, a nossa frequência alta, porque vai ser um ano muito difícil, não só 2026. Mas, como dizem, não se faz omelete sem quebrar os ovos. Estamos vivendo o que os maias, que consta na profecia maia, o tempo do não tempo, a sala dos espelhos, onde cada um vai se autoconfrontar. O que isso significa? Que as máscaras vão cair, seja a nível global, seja a nível individual. A verdade é filha do tempo. E não existe nada oculto que não seja revelado. A verdade, ela sempre prevalece. Então, ainda que tenhamos dificuldade, tenhamos fé. Não haverá conflito de destruição em massa. Já na profecia do Chico Xavier, ele dizia: se nós nos suportarmos até o ano de 2019, não haverá extermínio em massa. E realmente não vai haver. E já engatando na questão do 13 Atlas, não, ele está muito longe da Terra. É só vocês pesquisarem a rota dele e vocês vão ver que, porque a gente tem o Sol, né, os planetas rodando em torno deles, e o 13 Atlas faz isso aqui, ó. Então vai coincidir de que na hora que a Terra estiver passando por aqui, em algum momento o 13 Atlas vai estar passando aqui, mas há muito de distância, de cabeça eu não sei. O 13 Atlas, eu fiz uma regressão e depois eu vou postar um pedaço dela, que eu me lembrei de uma parte da minha vida, e não dessa. E aí veio, era alguma coisa como 13 Atlas, que é manejado por inteligência artificial. O objetivo é coletar material orgânico e inorgânico dos vários planetas. Então, é um de muitos, e não é a Nova Israel que está descendo, revelação em massa, não é nada disso. Outros já passaram pela Terra, pelo nosso sistema, mas é comum, a gente só não tinha aparelhagem para detectá-los, e hoje nós temos. Um problema que nós já vivemos e que vai se acirrar é a questão das divergências de ideologia, direita, esquerda, essa parte de... Nesse momento eu lembro até a questão do sistema que passou pela Alemanha e Itália,
que era uma terceira via, não era nem direita nem esquerda. Era nacionalista, mas ao mesmo tempo era uma ditadura. Então, isso vai se acirrar com fatos que vão acontecer. Mas assim, eu prefiro não trazer os fatos porque a nossa ideia é trazer esperança. Então, nós temos que fazer a luz brilhar para dissipar essa psicosfera de ódio. Se nós tivemos a psicosfera de medo durante a emergência sanitária, agora nós temos uma psicosfera de ódio. Medo e ódio alimentam os arcontes, alimentam seres que não são da luz. Então, tenhamos sempre a nossa energia elevada. Divergências em relação à religião, intolerância religiosa. E eu não estou falando só das intolerâncias que nós temos aqui no Brasil. Vai se multiplicar aí muito ao longo desse ano e dos próximos anos a questão dos religiosos fundamentalistas que imigram, se tornam um número grande e depois eles querem implementar naqueles lugares que os acolheram, eles querem implementar suas próprias leis, que são leis rígidas. Tudo bem, essa lei é deles, para eles, mas querer implementar isso é como se fosse uma conquista, como se eles tivessem vencido uma conquista, agora eu vou implantar aquilo que eu acredito, como já aconteceu no passado com outras religiões, mas não é o caso atualmente. Já tem país dizendo, se você quer fazer essas leis, você volta para o país de origem. Aqui a nossa cultura é essa, e a gente deve respeitar a cultura do lugar onde a gente visita, ou das pessoas que estão imigrando. E nós vamos ter muitos problemas em relação a isso. Em relação a divergências de gênero. De gênero, vamos falar junto, de gênero e de etnia. Essas ideologias, elas não respeitam a individualidade. Tá tudo bem se eu me identificar como um gato. Eu já vi esse caso na internet de alguém que se identificava como um gato. Mas a gente não pode querer que os outros nos identifiquem como nós nos identificamos. Isso se chama querer a validação dos outros. Não é assim. Cada um tem a sua própria visão. E ninguém de fora vai mudar a visão que nós temos. Então, desculpe-me. Então, nós vemos um caso como um vídeo, né? Em que uma moça branca chega para um rapaz negro e pergunta assim, se eu disser que eu me identifico como uma mulher negra, o que você acha? O rapaz negro fala, absolutamente não. Aí ela fala, ai, que bom. E se eu disser que eu me identifico como um homem? Aí o rapaz negro começa a rir, porque ele percebe que para algumas coisas você pode se autodeclarar e você vai ser aceito, para outras não. E isso a gente vê que foi plantado aqui na nossa raça humana. Dividir para conquistar. E nós estamos sendo divididos em muitas... a palavra certa não seria classe, em muitos estratos, talvez, em muitas camadas. E isso gera o ódio. Nós precisamos aceitar o outro como ele é, mesmo que a gente não concorde, e buscar sempre a compreensão e a paz. Gaia respondendo com fenômenos naturais. Sim, nós vamos ter eventos
cada vez mais frequentes ali no Círculo de Fogo, no Pacífico, terremotos, questão com as marés, mas já era alguma coisa esperada. Então, nós estaremos no lugar certo na hora certa. As pessoas que tiverem uma frequência elevada sempre estarão no lugar certo na hora certa. Então nós não devemos nos preocupar com isso. Mas sim, nós vamos assistir muitas coisas. A 13 Atlas, já falei sobre o 13 Atlas. Mergulhamos definitivamente na transição planetária, sim. E as pessoas que têm medo da inteligência artificial, elas estão equivocadas e mais uma vez vibrando no medo. Não, nós não teremos Skynet. Não, nós não teremos o Exterminador do Futuro. Não, nós não teremos uma distopia esperando à frente. A inteligência artificial vai nos ajudar a manter o planeta funcionando do jeito que é atualmente, sem uma grande parte da população que vai começar a desencarnar através de vários eventos ou através do desencarne na hora certa, desencarnes individuais. E aí, nós somos 8 bilhões. Vocês acham que ao longo da transição planetária nós vamos ter 4 bilhões de exilados, dos encarnados? Não. Vai sobrar bem menos. Mas isso não vai se dar assim. Então não tenhamos medo. É só que as pessoas vão começar a desencarnar e menos pessoas vão começar a nascer. E aí entra a questão da homossexualidade, em que tanta gente tem preconceito, mas faz parte. Porque homossexuais podem adotar crianças que já estão aí, mas elas não criam filhos. E isso também é um fator para diminuir a população mundial. Não pelos motivos que a elite global deseja, porque eles próprios também vão embora, mas porque quando os grandes e poderosos se destruírem, os pequeninos e mansos herdarão a terra. E essa vai ser a nova terra, a nova Gaia. Inteligência artificial. Assim, eu escrevi para me lembrar sobre a atual raça humana. Desculpem-me. Monstros não se dão conta de que são monstros. Por exemplo, um narcisista, ele não se dá conta de que é narcisista. Ele simplesmente se coloca no centro de tudo, se coloca como prioridade. E eu me pergunto se essas pessoas têm centelha divina ou se tiveram algum dia, se desconectaram de tal forma da fonte que a gente chama de ir para a reciclagem, né? Da reciclagem da energia, removendo a memória e dando uma nova chance àquela centelha que se desconectou. Porque cada vez mais vemos pessoas sofrendo por questões materiais, sofrendo porque, um exemplo, estão enfrentando, digamos, processos. E aí bota o coração naquilo, no processo. Aí se eu perder,
Se perder, perdeu, mas é a questão, é a necessidade da vitória. Não aceitar perder. E vocês sabem que quando a gente aceita aquilo que vier, a gente aprende a lição. E aí o problema desaparece. Bom, mas isso é assunto para uma outra gravação. Sobre problemas que desaparecem quando a gente resolve a causa. A consequência desaparece depois que a gente resolve a causa, mas precisa de humildade. E humildade não é uma coisa que você vai na prateleira de supermercado e você compra. É um atributo que a gente desenvolve. Então, sobre os monstros. Se colocam sempre em primeiro lugar e muitas das vezes como vítimas, provocando assim conflitos dos quais ele não se vê como autor. Ele se vê como vítima. Quantas pessoas fazem isso? E isso só traz o quê? Infelicidade. E infelicidade traz o quê? Doenças. Então as doenças consomem os monstros. Imagina quantos nós temos no planeta de 8 bilhões de pessoas. Enfim, esse ano, 2026, é o início, não vai ser só em 2026, vai ser daqui para frente, o início em que o fenômeno de ver as máscaras caindo vai ser multiplicado, vai ser mais forte, vai ser impactante. Você olhar para uma pessoa que você pensava que era de um jeito, independente de figura pública ou da sua família ou amigos, e pensar, nossa, era isso. E aí eu posso falar sobre um caso interessante de uma pessoa que teve Covid e por algum motivo a doença ela tira as máscaras. Ela passa a agir como ela realmente é. Eu vi isso em 2 pessoas. Uma delas, uma amiga muito querida. E ela sempre foi um amor de pessoa, um doce. E aí começou do nada, por telefone, a falar, não, porque você precisa mudar isso, tal, tal, tal. E eu virei pra ela e falei assim, mas por que você tá com um tom de raiva, o jeito de você tá falando? E ela falou assim, você ainda não me viu com raiva. Eu falei assim, gente, mas assim, uma pessoa que eu raramente falando dessa forma. E ela esteve entubada. Então, não é que ela tenha se transformado. Ela sempre foi assim. Então, essa doença também, quando ela atinge o cérebro, ela afeta as máscaras. Ah, sim, verdade. Essa veio agora. Nós vamos ter grandes avanços na medicina. Muitas substâncias, né, medicamentos reposicionados, graças à emergência sanitária, serão colocados para a cura de várias doenças. Algumas a gente não pode falar em cura, né? A gente fala em remissão, porque pode aparecer, e aí eu cito o câncer. O câncer nós só podemos falar em remissão, porque as células que podem migrar para a medula óssea não é somente medula espinhal, medula óssea, de qualquer osso. Podem ficar dormentes. Então a quimioterapia não pega essas células e elas podem despertar. E existem tratamentos que vão colaborar para a remissão e a manutenção da remissão. Então, ainda que eventos sejam traumáticos e tristes,
tudo na vida tem um lado positivo. E essa emergência sanitária, assim, nós não teremos outra pandemia como foi a de Covid. Pode acontecer alguma coisa como a de 2009, da gripe aviária, mas sem lockdown, até porque o povo não vai mais aceitar lockdown. O povo, de uma forma geral, não vai mais aceitar o lockdown. Então, vamos cuidar de nossa saúde, vamos ser luz por onde passarmos, vamos ter gratidão por todas as coisas boas que nos acontecem e vamos ter fé. Não é a fé religiosa, é a fé do religar, a fé que nos une à fonte criadora. Porque quando a gente está na frequência do amor, essa frequência nos cura, essa frequência nos traz uma felicidade incondicional. A gente sente um amor incondicional também, não é um amor por uma pessoa, por um carro, por uma propriedade, mas a gente exala o amor. E isso é maravilhoso, é um estado de êxtase. Então, tenhamos um 2026 feliz, independente da situação que nós vamos nos deparar, mas cada um de nós é artífice de suas próprias vidas. Vamos cocriar um 2026 cheio de realizações, de fraternidade, de amor ao próximo. E tudo isso nos trará a felicidade tão desejada. Gratidão mais uma vez.